Olá, pessoas! As escaramuças continuam dos dois lados. Tanto o presidente da República quanto o Supremo Tribunal Federal, na pessoa de alguns de seus ministros, continuam esticando o cabo de guerra, dando possibilidade, abrindo possibilidade para uma crise institucional de proporções gravíssimas. Isso é fato. Está na ordem do dia. O deslocamento da autoridade do sistema representativo para o judiciário, ocorrido em especial com o predomínio das chamadas constituições sociais do pós-Segunda Guerra, que ocorreu também aqui no Brasil com o modelo adotado em 1988. Quando houve por parte do legislador constituinte uma desconfiança no legislativo, portanto, centrando no judiciário todas as soluções dos problemas nacionais. Ou seja, surgiu daí uma hiperconstitucionalização da vida contemporânea. Então, as constituições abrangentes do pós-guerra, como a Constituição da Espanha, como a Constituição de Portugal e também, especialmente, a Constituição brasileira, por serem excessivamente analíticas, contemplarem uma pletora de assuntos dos mais variados, centrou, portanto, no judiciário o desate de praticamente todos os aspectos da vida. Portanto, o monopólio da última palavra que a Suprema Corte passou a ter veio trazendo-lhe um protagonismo cada vez mais acentuado, ao ponto de se chegar a essa situação atual em que ministros da Suprema Corte praticamente deixam a toga para negociarem politicamente, para exercitarem uma atividade legislativa própria do parlamentar, que é eleito pelo voto, que é eleito pela vontade dos eleitores na representação popular. Pode-se dizer, então, a partir desse contexto, que tudo no Brasil passou a exigir a última palavra do Supremo. E essa última palavra foi dando aos protagonistas, aos atores da cena judiciária, em especial os ministros da Suprema Corte, um papel muito além dos quadrantes, muito além dos limites da atividade judicante, de modo a chegar ao ponto de se abrir um cenário conflagrado, uma guerra declarada à autoridade do titular do Executivo, como estamos vendo na situação do chamado inquérito do fim do mundo ou inquérito das notícias fraudulentas, as conhecidas fake news. No último Soletrando, foquei algumas das ilegalidades desse procedimento administrativo, que é a chamada fase pré-processual de apuração dos fatos pretensamente criminosos e identificação da sua autoria. E disse que voltaria ao assunto para trazer algumas outras considerações sobre outras ilegalidades também presentes no referido ato. A investigação que levou o número 4781, inquérito 4781, o inquérito das fake news, ela principiou-se com a portaria 69 de 2019 do então ministro José Antônio Dias Toffoli, tendo por objetivo a investigação de notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e intimidações a ministros
da Suprema Corte e seus familiares, com base no artigo 43 do Regimento Interno do STF. Já na instalação do procedimento, se identificam questões que levantam a ilegalidade de todo o conjunto. Por quê? Para começo de conversa, notícia falsa, fake news, nunca se construiu crime. Seria melhor dizer, então, que o inquérito seria para levantar possíveis delitos contra a honra de ministros, porque fake news em si não é crime. Então o termo não foi devidamente bem colocado na portaria de instalação do inquérito. Além disso, se reclama que a portaria ela não delimitou o objeto da investigação, não delimitou, não objetivamente, não especificou objetivamente os fatos criminosos a apurar, como é da exigência legal. O devido processo legal exige a delimitação da investigação penal em cada inquérito. Ou seja, essa delimitação ela não pode ser genérica, abstrata, relativa a fatos indeterminados, como está esclarecido ou está posto na portaria referida. Outra ilegalidade apontada é o desrespeito pelo princípio do juiz natural ou pela livre distribuição, como ocorreu quando o presidente da Corte designou diretamente o ministro Alexandre de Moraes para a direção do inquérito. Embora no julgamento da legalidade do mesmo tenha vindo à cena a ideia de que na fase pré-processual, nessa fase investigatória, não se aplica esse princípio do juiz natural. Por quê? Porque o inquérito em si, ele não se submete às regras gerais da distribuição do processo judicial, ou seja, inexiste a figura do chamado delegado natural. No rol das ilegalidades ainda se inscreve a desobediência por parte da portaria de instalação do artigo 46 da Lei Complementar 75 de 1993, que diz especificamente o seguinte: incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao STF, manifestando-se previamente, atenção, previamente, em todos os processos de sua competência. Ora, na época, em 2019, a então Procuradora-Geral Raquel Dodge já reclamara da desatenção do relator do inquérito para com o Ministério Público ao determinar o cumprimento de medidas cautelares sem a oitiva, sem a audiência prévia do Ministério Público, que é o titular da ação penal, por força do mandamento constitucional do artigo 129.1 da Constituição Federal. Outro item que afasta a legalidade desse mostrengo jurídico instaurado pela portaria 69 é a ausência de prerrogativa de função, ou seja, de foro por prerrogativa de função, da parte dos investigados. Grande parte deles, youtubers e jornalistas, que não têm prerrogativa de foro por função. Portanto, até nesse item, até nesse quesito, essa aberração jurídica desse inquérito
se comprova e se faz presente, afastando, portanto, a legitimidade da sua instauração. Embora, novamente, ressalto, tenha sido aprovado por 10-1 pelo plenário da Suprema Corte, evidentemente num julgamento que teria de fazer pano de fundo para a autoridade do emissor da portaria 69, então o presidente Dias Toffoli. Portanto, nesse embornal, nessa sacola, que se joga o presidente Bolsonaro para investigar, agora inclusive a divulgação da sua parte de estudo do próprio Tribunal Superior Eleitoral relacionado à segurança das urnas eletrônicas. Essa anomalia no mundo do direito, como se apresenta esse famigerado inquérito, traz em si uma violação ao sistema penal acusatório. Por quê? Porque ele coloca a autoridade julgadora para também investigar. Portanto, apresenta uma quebra da imparcialidade do juiz, que é fundamental na aplicação da lei penal, no processo penal em si. E ainda se destaca que esse inquérito, por ele ser excessivamente aberto, cabe tudo. Praticamente é um inquérito sem fim, porque sempre haverá a possibilidade de alguém desrespeitar ou violar, praticar crime contra a honorabilidade de algum ministro do Supremo, até por eles estarem na pauta, até por estar na berlinda. E o indivíduo, ao exercer a sua liberdade de opinião, a sua liberdade de expressão, certamente acaba podendo incorrer na possibilidade de ser jogado nesse balaio, onde, como disse, cabe tudo, dentro da discricionariedade do intérprete, que é justamente o relator desse inquérito, que, diga-se de passagem, não abdica do rigor com que trata todo esse assunto. Embora se saiba que não se pode banalizar ataques a membros da Corte Suprema de um país, evidentemente que não. Muito menos vulgarizar comportamentos e atitudes que firam a segurança dessas autoridades, com o objetivo de minar a credibilidade da Corte. Mas a persecução desses atos, em tese criminosos, não pode deixar de considerar princípios básicos aplicados ao direito, como o chamado princípio do juiz natural, como a representação, o reconhecimento da figura do Ministério Público como titular da ação penal e, portanto, com o direito de ter acesso prévio aos passos do inquérito, às medidas cautelares que forem empreendidas ao longo dele, o cuidado com que o inquérito se refira a fatos determinados e não a generalidades, mas a pontualidade de comportamentos, para que a investigação se faça exatamente naquele quadro previamente traçado, mas quadro este pontual, ou seja, delimitado no tempo e no espaço, saindo, portanto, do contexto de frases genéricas, de frases abstratas, no teor da sua instauração. Em suma, esse inquérito inusual, esse inquérito incomum, esse inquérito, digamos, anômalo, já tem um vício insuperável no seu nascedouro, a partir de uma portaria que carece, inclusive, de melhor técnica redacional. E pretender justamente colocar a autoridade máxima do país nele, até em algum ponto dando um bypass na PGR, quando o presidente do TSE destina diretamente ao relator
sem ouvir o Ministério Público Federal. Todas essas medidas demonstram que tem em si, nesses procedimentos, uma guerra de egos, um conflito aberto entre autoridades dos dois poderes, que tem, certamente, de ser acomodada num ambiente de menos tensão e de mais respeito pelo povo e respeito pela vontade popular consagrada nas urnas em 2018, porque desde então, desde o início do seu governo, este presidente, na verdade, ele não teve sossego para governar, porque ele é atazanado o tempo todo por forças, desde a imprensa, passando agora fortemente pelo próprio Poder Judiciário. Isso para não falar também em toda os partidos de esquerda, que o tempo todo estão a reclamar na Suprema Corte contra medidas que são tomadas e medidas importantes em matéria do cotidiano dos brasileiros. Esse foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo. Obrigado pela atenção e tchau.